Ju, por que é tão importante diagnosticar pancreatite? Façam essa reflexão vocês. Existe alguma terapia que eu vou fazer específica porque o cara tem pancreatite? Não, a terapia da pancreatite, gente, ela é uma terapia suporte, que vai envolver hidratação, vai envolver antiemético, vai envolver, às vezes, antibiótico terapia, vai envolver analgesia. Então, não tem nada, esse tratamento específico porque ele tem pancreatite. Mas é muito importante que a gente tenha esse diagnóstico, quanto mais bem definido, porque por vezes vocês vão ver que a gente vai entender que possa ser uma pancreatite, para a gente falar de prognóstico, para a gente falar de cuidados intensivos. Se eu trato um paciente com uma doença infecciosa, tá? Por exemplo, a gente tem relato de babesiose em Ehrlichia. Se eu trato um cão com ehrlichiose, o tratamento é uma coisa. Agora, se ele tem isso associado com pancreatite, vocês concordam comigo que eu vou ter que dar, nos primeiros dias, uma atenção maior a esse cuidado de suporte, que a Ehrlichia talvez não teria necessidade de ser feito? Então, a gente tem que lembrar desse diagnóstico sozinho ou esse diagnóstico associado a outras doenças e vamos falar, então, o que a gente tem que vai nos ajudar a definir esse diagnóstico. Então, como eu sempre faço aqui, pessoal que está no YouTube, eu vou colocar os slides, pessoal do Insta, a gente vai conversando, e vamos deixar aqui bem aberto, né? A gente vai se sentindo cada vez mais à vontade aqui nas quintas-feiras, né? Então, fiquem à vontade aqui para fazer observação, perguntas, enfim, porque a ideia mesmo é a gente trocar, né? A ideia do mundo online aqui, ela é tão maravilhosa porque conecta a gente até quando a gente jamais se conheceria. Então, vamos abrir aqui para que vocês possam falar o que vocês quiseram, e não só eu aqui, tá bom? Quando a gente fala de pancreatite, eu acho bem importante começar a dizer a vocês já que, se vocês forem falar assim, Ju, como que eu posso ter certeza absoluta de um diagnóstico de pancreatite? Como que eu posso falar esse cachorro tem pancreatite aguda? Esse cachorro tem pancreatite crônica? Como que eu bato o martelo nisso? Gente, o teste ouro para a gente definir esse diagnóstico é o histopatológico. Então, eu remover, muitas vezes por punção aspirativa ou por biópsia, eu consigo fazer uma avaliação microscópica e dizer, na pancreatite aguda, é esperado a gente ter sinal de inflamação aguda. Então, especialmente uma inflamação neutrofílica, com edema, com necrose. E quando a gente fala de pancreatite crônica, a gente está falando de um tecido já não tá viável, né? Então, a gente está falando ali de atrofia, do final da inflamação, que é fibrose, que esse paciente, inclusive, que é um BO na nossa vida, esse cara, inclusive, pode desenvolver insuficiência pancreática exócrina, né? Então, esse é o teste. Mas tá, vamos voltar para a nossa rotina. Quando a gente lê o livro, fala isso. Olha, Juliana, se você quer confirmar que o Bob, seu paciente, tem a pancreatite, faça uma biópsia. Gente, a gente faz isso na rotina. Pensem frente aos sinais que eu vou dizer para vocês agora. Eu viro para o proprietário e falo assim, olha, senhora dona do Bob, então é o seguinte, eu tenho uma suspeita, hein? A minha suspeita é pancreatite, então eu vou anestesiar o Bob, vou remover um fragmento para... Tem sentido, a gente não utiliza isso como rotina. Mas a partir desse exame, que é o teste ouro, que é o que o cara tá vendo lá, o pâncreas todo lascado, é que surgem exames que vão ser comparados com esse. Então, quando a gente fala assim, existe teste rápido que detecta a lipase, quando eu falo de sensibilidade, de especificidade desse teste, eu estou comparando com um teste ouro, que é a biópsia. Mas eu vou fazer isso de rotina? Não, né? Eu, particularmente, em 20 anos aí, nunca fiz uma biópsia para diagnosticar uma pancreatite. Talvez o paciente que veio a óbito na necrópsia, viu? Né? Mas para diagnóstico clínico, a gente não utiliza essa manobra, ok? Mas ela seria a nossa forma de bater martelo no diagnóstico. Então, dito isso, a gente começa a entender que a gente tem problemas, né? Se a gente tem um teste ouro que a gente não põe na rotina, a gente tem que pensar nesses problemas para tentar juntá-los e definir melhor esse diagnóstico. Então, quando que começa a nossa ideia de diagnóstico? A gente entender quando que a gente vai suspeitar de um cão com pancreatite.
E essa suspeita, gente, virá mediante aos sinais clínicos, virá mediante achados de ultrassom. Ai, Ju, eu amo ultrassom. Ultrassom é vida, ultrassom... Ai, eu vou falar para vocês que ele pode deixar vocês na mão, né? Então, e também pode te confundir, né? Mas legal, o ultrassom é um puta auxílio bacana que a gente tem, assim como exames de bioquímica também vão nos ajudar. Mas veja, qual é o teste ouro que define esse diagnóstico? Começamos falando isso, é a biópsia, é o histopatológico. Saindo do teste ouro, gente, todos esses outros vão ter que ser conectados para tentar ser igual ou ser parecido à minha ideia de diagnóstico de pancreatite. Então, vamos começar nesses problemas. Quais são os sinais clínicos? O que me faz pensar em um cão com pancreatite? Começa a nossa frustração, né? Quem aqui que está na rotina ou acompanha a rotina no estágio já viu um cão vomitando? E aí, prestem atenção, que a gente nem vai entrar nesse detalhe, porque a gente tem tempo reduzido, mas a gente tem pancreatites agudas, ou seja, todos esses sinais que eu estou dizendo para vocês podem começar em questão de horas e poucos dias, uma semana de evolução. Isso é um caráter agudo, e isso é correspondente a um quadro clínico de pancreatite aguda. E tem a tal da pancreatite crônica, que é aquela assim, ó, ai, doutor, o meu cachorro vomita, tem semana que ele vomita todo dia. Aí ele passa 3 semanas, tá super bem. Aí, de repente, ele para de comer. Aí ele fica super bem. Os sinais da pancreatite crônica, pensem neles da mesma forma que eu estou listando aqui para vocês, mas pensem que ele é assim, mais leve, intermitente, né? Então, todos os sinais vão estar conectados na aguda e na crônica. Mas aí volta. Quem aqui já viu um cão vomitando? Quem aqui já viu uma queixa de parar de comer? Anorexia, hiporexia. Ai, tá mais tristinho, tá prostrado. Esses são os sinais clínicos da pancreatite. O que, se vocês assistiram há pouco tempo atrás, que a gente fez uma live aqui também falando de fígado, eu falei exatamente isso para vocês. Quais são os sinais clínicos? Com algumas diferenças, né? Nos quadros mais crônicos do fígado, poliúria, polidipsia, encefalopatia hepática, demos uma diferenciada. Mas o que era o central do sinal clínico? Parar de comer, comer menos e vomitar e ficar prostrado. Esses são os sinais que, por vezes, olhem que eu acho que pancreatite é um tema tão fascinante, porque, às vezes, eu não falei para vocês que o cara tem uma doença X, até infecciosa, endócrina. O cara tem uma doença endócrina. Bom dia, Léo. O cara tem alguma outra doença e essa doença, inclusive, cursa com esses sinais. Entendem o problema? Então, quando a gente fala de pancreatite, toda vez, eu falo isso para vocês, e na mentoria da clínica, essa segunda turma, eu vou bater muito mais forte nisso, que é, a gente tem que saber teoria, a gente não tem, gente, mas a clínica veterinária você tem que saber fazer gestão de venda, gestão de pessoa, cada vez você vai ficar, bom dia, Ti, cada vez você vai ficar mais completinho, fechando todo o leque da medicina veterinária. Cara, eu tô com quase 40 anos e toda hora aprendendo coisas em relação à clínica veterinária. Mas nada disso tem sentido se a gente não sabe teoria. Isso é o básico que a gente tem que saber da clínica. Então, a gente tem que saber sobre a doença. O que eu vou dizer aqui para vocês de diagnóstico de pancreatite, a gente tem que saber. E como que a gente sabe? Estudando, reestudando, é assim que vai ficar na nossa cabeça. Ninguém consegue, agora eu já sei. Não é, né? Só que, volto a dizer, essa segunda turma aqui de mentoria da clínica que a gente vai abrir agora em dezembro, eu vou ficar cada vez mais na cabeça de vocês para trabalharem com diagnósticos diferenciais. Então, eu tenho que entender a doença. Mas aí eu tenho que pensar assim, o cão tem vômito. Quais são, pelo menos, as 3 primeiras suspeitas clínicas?
Se ele só tem vômito, se eu não tenho sinais gerais que me pensem em outra doença, pancreatite tem que estar nesse diagnóstico diferencial. E saiam daquele pensamentozinho da graduação que a gente tem, que vou pensar em pancreatite se ele foi numa festa, comeu churrasco, comeu gordura. Se vocês forem ler consenso sobre pancreatite, isso daí é uma das causas mais bobinhas que tem, né? Então, o cara não tem pancreatite só porque ele comeu uma coisa ruim. A pancreatite tem diversas situações em que ocorre. Então, quando eu tenho esses sinais, gente, ela tem que entrar na nossa listinha de diagnóstico diferencial. E a gente tem que pesquisar esses diferenciais. Tudo bem? Outra informação que eu acho bem legal falar para vocês de sinal clínico, porque quando eu aprendi na graduação, e por muitos anos eu fui professora de graduação com outros professores que eu também vi ensinando isso, que é, vamos pensar em pancreatite naquele paciente que tenha dor abdominal. Vocês já ouviram falar sobre isso? A posição que ele está parecendo que ele está rezando, né? Que ele está a posição de prece, que chama. Que é quando ele fica com os membros torácicos, né, mais inclinados, com a posição mais abaixada, para tentar, e os posteriores elevados, né, como se estivesse rezando de fato. Gente, a pancreatite cursa com dor, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Quando a gente extrapola isso da medicina humana, sim, as pessoas com pancreatite urram de dor, né? Mas quando a gente coloca isso nos nossos pacientes, a maioria dos nossos pacientes não tem essa manifestação, pelo menos que a gente consiga fazer essa leitura. Porque existem várias situações dentro do consultório que mudam o comportamento, inclusive, daquele paciente. Gato, cão, tudo isso influencia. Muitas vezes, por erro nosso, de conseguir identificar que haja ou não há dor, a gente acha que não tem dor. E a ausência de dor faz muito clínico pensar que não é pancreatite, porque pancreatite dói, né? Então, essa também é uma importância da gente ter esse diagnóstico. Vocês concordam comigo? Porque se o cara não... eu acho que ele não tem dor, tá super bem sem dor, mas eu firmo esse diagnóstico, a analgesia entra no meu protocolo. E, gente, eu vou dizer para vocês de experiência prática. Os pacientes que eu talvez achava que não fosse pancreatite, fiz o diagnóstico e comecei a analgesia, a melhora clínica do paciente é impressionante, né? Então, é muito importante que a gente entenda que a dor abdominal, sim, está presente na pancreatite, mas não esperem essa manifestação do cachorro falar, estou com dor no meu abdômen, na região epigástrica. Não vai acontecer isso na maioria dos seus pacientes. Então, foquem nos sinais, foquem no vômito, foquem na prostração e na ausência ou a ingestão diminuída de alimentos. Tudo bem? Então, essa é a clínica. Então, tem essa clínica... Pancreatite entrou na minha listinha de diagnóstico diferencial, seja aguda ou crônica. Tudo bem? Jonas falou aqui que vômito é tão inespecífico. É um terror, né? Mas essa, Jonas, é a beleza da clínica médica.